Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês. Estamos aqui fazendo a gravação, né, desse vídeo. Eu tenho observado algumas questões ficaram incoerentes, teve problema no gabarito, e nós vamos aqui fazer a gravação desse vídeo aqui, desse conteúdo maravilhoso, que é simples, mas não deixa de ser importante, tá bom? Então você é muito mais que bem-vindo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Singular e plural. Quem nunca ouviu falar sobre esse tema, né? Qual o plural de banana, bananas, né? Coloca o S no final da palavra. Então, isso nós vamos ver aí nesse estudo de hoje, tá bom? Então, singular e plural são flexões usadas para indicar números gramaticais. Singular indica um ser, peixe, ou um conjunto, cardume. Plural indica dois mais seres, peixe, cardumes, né? Então, o plural sempre vai indicar aí a quantidade, tá bom? Você é o nosso convidado mais que especial. Então, vamos lá começar, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o professor Leandro Silva, há mais de 4 anos. Vamos aí para 5 anos de muitas aprovações, né? E graças a Deus com muito sucesso, né? E você pode ser o próximo aluno aprovado, tá bom? Temos turma só para professores e temos turma em português para todos os concursos e seleções, tá bom? Você também pode indicar pessoas, indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade. E o aluno do grupo, ele recebe material de estudo, prova da sua banca, prova de outras bancas, tá bom? Ele recebe, muito bom, por sinal, sempre aí muito procurado, né? Essas provas, né? Eu disponibilizo para os alunos, tá bom? Só para alunos. Para quem é fora tem uma taxa, tá bom? Então você recebe as apostilas que têm sido um sucesso. A apostila só de português e a outra apostila só de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Todo o material fica gravado, salvo no nosso Classroom, tá bom? E você pode assistir uma aula para ver como funciona. Não conhecer o trabalho para assistir uma aula? Pode. Assiste uma aula se gostar. Fica com a gente, tá bom? Temos 2 estudos por semana, agora uma mudança, né? Quarta e sexta. Quarta português e sexta só para professores, tá bom? O aluno recebe aula gravada, aula ao vivo, apostila, simulado. O estudo é em grupo com pessoas de vários lugares do Brasil. Nosso valor acessível, nosso material de estudo de qualidade e você estuda sem sair de casa, tá bom? Então, não perde tempo e vem estudar conosco, tá bom? Então, vamos lá iniciar nosso vídeo aqui maravilhoso de singular e plural, português para concurso em 1 minuto. Vamos lá? Então, vamos lá começar. Quando a gente fala, gente, sobre a questão do singular e do plural, nós vamos desenvolver a morfologia. Afinal, cada palavra se encaixa na morfologia, né? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, numeral, preposição, tá bom? Então, o substantivo, ele nomeia, o artigo define, o adjetivo caracteriza, o pronome substitui ou acompanha, o verbo, ele indica uma ação, o advérbio intensifica, a conjunção liga orações, a interjeição exprime sentimentos e o numeral quantifica a preposição, liga palavras, tá bom? Durante cada estudo desse, nós vamos ver aqui como isso é cobrado em cada classe de palavra. Então, lá. Existem as classes de palavras variáveis e as invariáveis. Quando eu falo de variáveis, eu estou falando de número, gênero e grau, tá bom? Então, eu tenho um substantivo, eu tenho um artigo, o adjetivo, numeral, pronome e verbo, né? Número, singular, plural, gênero, masculino e feminino, grau, aumentativo, diminutivo. Então, essas palavras eu posso passar para o plural, tá bom? Menino, menina, belo, bela, ó, a, uma, ele, ela, tá bom? Eu posso mudar questão de número aqui, ó, canta, cantam, né? Então, posso passar para o plural.
Já essas aqui são invariáveis, o advérbio, intensifica, preposição, liga palavras, conjunção, liga orações, interjeição, tem sentimento, ó. Muito, não existe muita, advérbio, né? Preposição, com, não existe coma. Coma já seria um verbo, já não seria mais preposição, então não tem como passar para o feminino. Conjunção, liga orações, mas, não existe masa, né? Interjeição, parabéns, parabenza, né? Então você vê que não há uma mudança de classe gramatical, tá bom? Então aqui vai falar em relação de cada classe de palavras e eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o substantivo. Sobre o substantivo, regra geral, acrescenta-se o S aos substantivos terminados em vogal. Livro, livra, mesa, mesa. Você vai ver que tem coisa que você já está internalizado, né? Quando termina em R, é Z ou N, né? Então, flor, flores, tá bom? Luz, luzes. Terminação em M, troca o N por MS. Homem, homens, né? Jardim, jardins. Quando termina em ão, pode ter aí três até plurais, tá bom? Como ermitão. Posso falar de ermitãos, ermitões, ermitães, tá bom? Então, leão, leões. Coração, corações. Pão, pães. Alemão, alemães. Cidadão, cidadãos. Cristão, cristãos, tá bom? Apesar que a gramática aceita cidadãos e cristões, mas fica informal, tá bom? Eu vou acrescentar aqui para vocês, eu vou pedir aqui vocês um minutinho e eu vou acrescentar aqui algumas coisinhas para vocês nesse slide, tá bom? Volto já. Pronto, voltando aqui. Eu já tinha falado sobre o substantivo, mas eu senti que. Então vamos lá. Então, estou com um problema aqui, né? Voltou a imagem, né? Então, eu já falei sobre o substantivo, então não preciso repetir aqui, tá bom? Depois eu organizar aqui a posição dos slides, acrescentar algumas coisas para vocês. Pronto, aqui está o substantivo. Eu vou subir esse substantivo, já falei sobre ele. Para cá.
Pronto. É só mais do que eu já falei, tá bom? Só que uma recapitulação. Então, vamos lá. O substantivo insere, né, indica objetos, sentimentos, seres, lugares. Flexione número singular, um só ser, ou plural, mais de um, tá bom? Então, os principais, quando termina na vogal A, E, O, acrescenta S. Casa, livro, casas, livros. Quando termina em consoante, R, Z, N, acrescenta S. Flor, flores, cruz, cruzes, tá bom? Quando termina com M, troca-se por NS. Homem, homens. Álbum, álbuns. Quando terminar com ão, pode virar ãos, ãos ou ães. Leão, leões, irmão, irmãos, pães, tá bom? Com hélice, troca por IS. Anel, anéis. Papel, papéis. Então, você vê aí que dentro do que a gente está trabalhando, tá bom? Agora vamos falar sobre os adjetivos, tá bom? Já falamos substantivos, adjetivos. Os adjetivos, adjetivos que caracterizam, né? Se forem simples, segue a mesma regra do substantivo, ó. Feliz, feliz, gentil, gentis, tá bom? Os adjetivos compostos, duas palavras, né? Geralmente apenas o último elemento vai para o plural, tá bom? Blusa verde clara, blusas verde claras. Exceções, adjetivo composto com nomes, cores, que inclui substantivos, permanecem variáveis, tá bom? Camisa azul marinho, tá bom? Camisa azul marinho. Camisas azul marinho, tá bom? Então, se indicarem cores em todas elas, só a primeira vai para o plural, tá bom? Show de bola. Muito bem. Eu coloquei aqui uma coisinha. Deixa eu ver se é aqui. Isso aqui eu vou deixar lá para o final para a gente fazer um treino bem maravilhoso. Sei lá, agora sobre o adjetivo. É isso? Isso, adjetivo. Hum, deixa eu ver se eu não confundi os slides. Tá certo. Tá, tudo ok. O adjetivo. Já falei sobre ele, né? Esse aqui, gente, não é para estar aqui. Eu tô sentindo falta do adjetivo aí, viu? Achei, agora sim. Pronto, agora voltar ao normal. Os adjetivos, né? Os adjetivos simples, já falei sobre isso. Continuando. Os adjetivos concordam em número com o substantivo que acompanham. Menino inteligente, meninos inteligentes. Flor bela, flores belas, tá bom? Quando for composto, apenas o segundo elemento vai para o plural, se ele for variável. Camisa verde clara, né? Camisas verde claras. Isso aqui eu já expliquei já no outro slide. Tem aqui, gente, do ermitão, mas eu já acho que eu já adiantei, né? A palavra ermitão, ela. Não, eu estou dizendo não, tá bom? A palavra ermitão, ela tem até três plurais, tá bom? Palavras terminadas em ão com três possibilidades no plural, tá bom? Cidadão, pode ser cidadão, cidadões. Irmão, irmãos, irmões, irmãos, tá bom? Anão, anões, anãos. Cristãos, cristãos, cristões. Pagão, pagão, pagões, tá bom? Charlatão, charlatãs, charlatões, tá bom? Observação, embora ambas formas existam, uma delas costuma ser mais consagrada pelo uso. Exemplo, cristãos é mais comum do que cristões. Eu aconselho usar cristão. Cristãos pega até melhor bem na sua redação, tá bom? E a palavra ermitão tem três plurais, tá bom? Ermitão, ermitões, ermitões, ermitães, ermitãos, tá bom? Três plurais para vocês. Aqui eu já falei. Muito bem. Agora vamos caminhar. Também já falei do adjetivo, né? Pronome. O pronome, né, que está ali dentro da gramática, né, que substitui e acompanha, ele se flexiona da seguinte forma, ó. Pessoais reto. Eu vai para nós. Tu vai para vós, segundo aquela tabelinha lá dos pronomes, tá bom? Os possessivos. Meu, meus, nossa, nossas, tá bom? Este, estes, aquela, aquela. Eu vou acrescentar aqui para vocês entenderem melhor isso aqui que eu estou falando, tá bom?
Muito bem. Vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Eu no singular, no plural fica nós ou a gente, tá bom? A gente é meu coloquial. Ó, você vai trocar por vocês ou por vós, tá bom? E ele, ela vai trocar por eles, elas. Tá bom? Essa é uma questão de colocação pronominal. Eu sei que vocês sabem, mas sempre é bom reforçar, né? Falar sobre os artigos. Os artigos, né, são aqueles usos indefinidos e eles trabalham, né, com a questão de definir o substantivo. Os artigos flexionam em número e gênero com o substantivo. O aluno, os alunos. Uma flor, umas flores. Sempre observar, gente, a questão da concordância, tá bom? Concordância nominal, concordância verbal, tá bom? Isso tudo aí é bem-vindo, né, no português. Para não ficar em minha palavra, é só para você entender, tá bom? O aluno diz a verdade. A aluna diz a verdade. Eles dizem a verdade. Elas dizem a verdade. O aluno aplicado aprende. A aluna aplicada aprende. A aluna aplicada aprende, tá bom? Então, sempre ter atenção no masculino e feminino, na concordância nominal e na concordância verbal, tá bom? Os numerais na língua portuguesa, eles servem aqui para quantificar, tá bom? Vamos lá. Os numerais, alguns numerais flexionam. Um, uns, dois, dois. Mil, mil, milhão, milhões, tá bom? Então, mil é invariável, tá bom? Alguns números são invariáveis, outros são variáveis, muda dependendo do contexto, tá bom? Os verbos. Os verbos flexionam em número e também em pessoa, tempo e modo. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, né, no pronome. Tempo, passado, presente e futuro. E modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Então, vamos lá. Ele estuda, eles estudam. Ela foi, elas foram, tá bom? São exemplos óbvios, mas que te ajudam na prova. Agora, tem mais uma coisa de verbo que eu vou acrescentar aqui. Ah, pensei que eu não tinha falado, tá tudo ok. Vou só acrescentar aqui nesse, nas preposições. Tá aqui, pronto. Vou acrescentar mais uma coisa no material de vocês. Quando eu estiver falando de gênero, número e grau, eu estou falando disso aqui, ó. Gênero masculino, feminino, número singular, plural, grau aumentativo e diminutivo, tá bom? Então, só para a gente não ficar nas minhas palavras. Continuando. E o advérbio? O advérbio, né, intensificador, são invariáveis, não muda com o número do sujeito, né? Ele chegou cedo, eles chegaram cedo. Exceção, quando se usa com o valor de adjetivo em locuções, ó, meia morta, meias mortas, tá bom? Então, cuidado aí nessas observações do advérbio, tá bom? E os tipos de sujeito nós já trabalhamos em outras aulas.
De sujeito, gente, eu pensei que eu não tinha colocado, mas ele está aqui. Vamos só lembrar, tá bom? Lá, os tipos de sujeito: simples, composto, expresso, oculto, agente, paciente, né? Agente paciente, indeterminado, oração sem sujeito. Temos aula no canal sobre isso, né? Sujeito simples, um só núcleo. Composto, dois núcleos. Sujeito oculto, não aparece de forma explícita, né? Indeterminado, fala de forma subjetiva. Oração sem sujeito, inexistente. Com verbos impessoais ou verbos ligados a fenômenos da natureza, tá bom? Show. Preposições e conjunções. A preposição liga palavras, conjunções liga orações, né? As preposições são invariáveis, não mudam com o gênero, tá bom? Igual como na conjunção. Sobre as preposições. Elas são invariáveis, não só flexão de números, já falei sobre isso, né? De, em, por, com. Uso em locuções. Em substantivos compostos com preposição, geralmente apenas o primeiro elemento vai para o plural. Pede moleque. Mão de obra, mãos de obra. Preste atenção. Quando envolver preposição, só o primeiro termo vai para o plural, tá bom? Pede moleque, pede moleque. Mão de obra, mãos de obra. Pão de coco, pães de coco, tá bom? Palavras compostas. O que é composto? Palavras com dois núcleos, né? Ó, pão duro, pães duros, tá bom? Amores perfeitos. Guarda-roupa, guarda-roupas. Beija-flor, beija-flor. Preste atenção. O verbo é variável, perdão, mas quando ele é ligado de palavra composta, ele fica invariável, tá bom? Beija-flor, beija-flores. Guarda-roupa, guarda-roupas, tá bom? O verbo é variável, mas no substantivo composto, ele fica invariável, tá bom? Verbos, flexiona-se em número de pessoa para concordar com o sujeito. Já falei com o sujeito, né? Eu estudo, nós estudamos, eles estudam. Na concordância verbal, o verbo deve concordar em número com o sujeito da oração. A criança brinca, as crianças brincam. Gente, tem um bisu aqui que eu vou acrescentar para vocês, tá bom? O bisuzinho do Sam, tá bom? Gente, ó, tem um bisuzinho do Sam que ele é muito usado. Se o substantivo estiver ao lado de um adjetivo, de outro substantivo ou de um numeral, os dois vão para o plural, tá bom? Então, se o substantivo está ao lado de um substantivo, de um artigo ou de um numeral, os dois vão para o plural, tá bom? São informações importantes aí para você arrasar na sua prova, tá bom? Show. Voltando para o que a gente estava falando. Gente, faltou falar uma coisinha de verbo aqui que o slide acabou. É aqui. Deixa eu finalizar o pensamento sobre o verbo, né? Lembrando que o verbo ele flexiona-se em número de pessoa para concordar com o sujeito. Eu estudo, nós estudamos, eles estudam, né? Então, concordância verbal. O verbo deve concordar em número com o sujeito da oração. A criança brinca, as crianças brincam, tá bom? Informações aí que podem te ajudar. Advérbio já falei, preposições, palavras compostas. Sobre palavras compostas, como é que funciona? Ó? Substantivo mais substantivo. Pão duro, pães duros. Já falei sobre isso, né? Exemplos práticos, ó. Substantivo mais adjetivo. Ambos vão para o plural, ó. Carro novo, carros novos, tá bom? Substantivo mais preposição mais substantivo. Apenas o primeiro substantivo vai para o plural. Quando a primeira palavra for uma preposição, só o primeiro vai para o plural, tá bom? Se for ligar por preposição, pede moleque, pede moleque. E verbo mais substantivo, guarda-chuva, guarda-chuvas. O verbo é variável, mas quando for substantivo composto, ele fica invariável.
Pronto, finalizei. Eu acho que faltou só um, porque eu fiz uma... Não, faltam algumas coisinhas. Vamos lá. Algumas observações. Quando o substantivo composto é formado por dois substantivos que determinam a ideia unitária, ambos vão para o plural, tá bom? Couve-flores, couves-flores. Seguindo o mesmo modelo, navio-escola, navios-escola, tá bom? Vou colocar esse lá no bisuzinho para vocês. Então, todos vão para o plural se o substantivo estiver ao lado de um artigo, de um adjetivo ou de um numeral, tá bom? Show. Vamos aqui falar algumas palavrinhas para vocês. Vamos lá, algumas regras práticas. Regra geral. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Plural. Quando espécie indica repetição, conceito coletivo, o plural pode permanecer invariável, tá bom? Reco, 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 recos. O segundo vai para o plural, tá bom? Palavras repetidas, o segundo vai para o plural. Reco, 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 recos. Tic-tac, tic-tac, zum, 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 zuns. Blá, 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 blá. Corre, 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 corres. Pega, 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 pegas. Leva e trazes. Pisca, 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 piscas, tá bom? Então, você vê aí que a palavra repetida, o segundo elemento vai para o plural. E algumas palavras que geralmente geram dúvida, tá bom? Lápis, lápis, muda só o artigo, tá bom? Os lápis. Pão, pães. Cidadão, cidadãos, também pode falar cidadãos, não recomendo. Réptil, tá bom? Ele é colocado como répteis, mas também répteis, tá bom? Azul, azuis. Anzol, anzóis. Mal, males. Grão, grãos ou grães. Hífen, hífen. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Porta-retrato, porta-retratos, couve-flor, couve-flores, pé de moleque, pé de moleques, guarda-coxa, guarda-coxas, bem-te-vi, bem-te-vis, nome de aves, tá bom? Também entra aqui. Só o último vai para o plural. Álbum, álbuns, ônibus, ônibus, muda só o artigo, os ônibus, fuzil, fuzis, atlas, os atlas, muda o artigo, Tamisa, que é um rio, tá bom? E tamisas, tá bom? Então, são palavras aí que podem cair na sua prova e geralmente geram dúvida, tá bom? Encerramos aqui a teoria. Vamos agora para o simulado, mas antes um intervalozinho para ir beber água, ir no banheiro, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem. Vamos agora para a parte, eu falando aqui com o vídeo pausado. Vamos lá, vamos agora para a parte do simulado. Show de bola? Muito bem. Ação alternativa em que o plural está corretamente formado. Guarda-roupa, guardas-costas. Eu li guarda-roupa, gente. Guarda-costa. Está errado o verbo. E não vai para o plural quando o substantivo é composto. Pé de moleque, pés de moleques. Não, depois da preposição, não vai para o plural. Couve, flor. Couves, flores. Gabarito, letra C, né? Gabarito, letra C, sim. Um caracterizando o outro, né? Os dois vai para o plural, tá bom? Ou então, só o primeiro, tá bom? Só o primeiro pode ir para o plural. Geralmente vai os dois. Então, primeira letra C. Eu refiz esse vídeo, gente, porque deu um BOzinho no gabarito, tá bom? Eu sou muito perfeccionista, eu não quero que você esteja com o vídeo errado, tá bom? Dá um pouquinho de preguiça regravar, mas para vocês a gente faz o melhor, tá bom? Ação alternativa em que o plural do adjetivo composto está incorretamente formado. Camisas verde claras. Blusas azul piscina. Calças amarelo ouro. Lençóis branco gelo. Gravata vermelho sangue. Ó, gente, essa questão aqui, ela está anulada, ela tem vários comentários. Por quê? No caso aqui, tá certo. Quando a palavra tem três palavras, as duas vão para o plural, a primeira e a última do meio fica invariável, tá bom? Então, verde claro são adjetivos, portanto, o segundo vai para o plural. A B está errada. Azul piscina é composto de um adjetivo azul, mas substantivo piscina, nesse caso, adjetivo composto é invariável, tá bom? O correto seria blusas azul piscina, tá bom? Blusas azul piscina. Calças amarelo ouro. Errado. O amarelo ouro também é formado por adjetivo mais substantivo. E como no caso anterior, permanece invariável. Correto seria calças amarelo ouro. Lençóis branco gelo. Incorreto. Branco gelo, adjetivo mais substantivo gelo. Correto, lençóis branco gelo, tá bom? Então, seria o quê? Gabarito. A estaria correta e as demais erradas. Então, tornando essa questão anulada. Ação alternativa em que o plural está incorretamente formado. Jovem, jovens. Cidadão, cidadãos, álbum, álbuns, pão, pães, pães, mão, mãos, tá bom? Tem muita palavra na língua portuguesa, gente, que as pessoas falam errado e nem percebem. Dê R$ 1 de pão, R$ 2 de pão, R$ 2 de pães, tá bom? Então, gabarito, letra D, tá bom? Degrau, né? Degrais, degraus, tá bom? Muitas palavrinhas que geram dúvidas. Terceira letra D. Quarta, ação alternativa em que o plural está corretamente formado. Guarda, nota, guardas, notas. Errado, porque o verbo fica invariável. Porta-mala, portas, malas. Errado. Pés de moleque, pé de moleque, pés de moleque. Gabarito, letra C. Né? Essa questão até caiu na teoria. Então, quinta, letra C, né? Isso. É quarta ou quinta? Quarta, né? Deixa eu ver se eu estou correto. Vamos agora para a quinta. Quinta. Ação alternativa em que o plural está incorretamente formado. Animal, animais. Papel, papéis, anzol, anzóis, azul, azuis, réptil, répteis. Essa questão, ela cabe um comentário maior, tá bom? Vou colocar aqui na gramática.
Gente, ó, analisando aqui essa questão, é o seguinte: animal, animais, papel, papéis, anzol, anzóia, azul, azuis, réptil, répteis. Vamos aqui analisar aqui. Eu coloquei aqui um comentário para nós. A palavra réptil terminada em il possui um acento gráfico, sendo paroxítona. Substantivo terminado em il, formando o plural com is. Portanto, réptil, répteis. O correto é réptil, répteis. Bom? No entanto, aqui é uma pegadinha comum na gramática normativa atual. Répteis é o plural aceito e correto. Na verdade, a alternativa está correta e nenhuma das opções apresenta erro no plural. Então, essa questão está errada, tá bom? Está anulada. Tem aqui mais comentários, gente, mas é isso, tá bom? Essa questão está anulada, acontece, não é culpa do prof, não, tá bom? É a gramática que diz, então é isso. Vamos lá fazer mais uma questão extra aqui para a gente finalizar esse vídeo maravilhoso. Essa aqui eu vou até gravar para nós, né? Vamos gravar? Fala, galera, vamos aqui gravar, fazer aqui um pequeno vídeo para questão de concurso envolvendo singular plural, tá bom? Português. Assinar a alternativa em que o plural está corretamente formado. Guarda-roupa, guarda-as-roupas. Errado. O verbo não vai para o plural, substantivo composto. Porta-voz, porta-voz. O verbo não vai para o plural. Guarda-chuva, guarda-chuvas. O nosso gabarito seria o quê? Letra C. Pé de moleque, pés de moleque. Depois da preposição não vai para o plural. Couve-flor, flor, couves, flores. Os dois teriam que ir para o plural, que é o bisuzinho do san, né? Substantivo, artigo numeral. Se um está ao lado do outro, os dois vão para o plural. Então, o gabarito, gente, seria a letra C. E aí, erraria ou acertaria? Vem estudar comigo português para concurso, para não errar mais e fechar essa prova, tá bom? Show, né, gente? Muito bom mesmo. Então, letra C e finalizamos com essa frase. Essa aula, gente, foi um pouquinho mais corrida, porque ela já havia sido gravada, eu estou refazendo, tá bom? Porque tinha erros no gabarito e nas questões. Frase do dia: a aprovação começa quando você decide não parar. Então, não pare, porque sua aprovação está próxima, tá bom? Não desista, porque sua hora vai chegar. Se inscreve no canal, deixa o like, também segue o professor no Instagram. Obrigado mais uma vez pelas mensagens de felicitações de aniversário. Muita bênção. E o meu pedido de presente, vocês me deram, foram 7 mil inscritos no YouTube, né? Graças a Deus, esse ano eu estou efetivo. Uma bênção do céu, né? Do Senhor. Muito obrigado. E vocês fazem parte dessa história, tá bom? Então, vamos crescer cada vez mais. Agora, vamos fazer o professor chegar aos 2 mil seguidores no Instagram, tá bom? Conto com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá. Tchau, tchau, minha gente.